colocar de pé, irmãos? Em nome de Jesus. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus. Varão profeta que foi poderoso em obras diante de Deus e todo o povo, aleluia. Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e deu, e eles então reconheceram, cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém. Com ele iam seus discípulos e os fariseus também. Discípulos que alegraram, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor.
Jesus quem falou. Antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus desceu da sua glória para nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Bonzinho? Mais magro ou mais gordo? Tá mais gordo por causa das roupas, né? Isso é todo mundo, né? Engorda mais um pouco. Boa noite, vocês. Bom vê-los uma vez mais. Se eu soubesse que o Vicente vinha hoje, eu tinha avisado para ele falar um pouco para o povo, né? Vamos ficar de pé. Vamos continuar o tema da reunião passada, onde nós falamos a primeira vez sobre o Deus que ressuscitou Jesus, porque ele não podia ressuscitar a si próprio. E no culto passado falamos sobre Deus mesmo ressuscitando sua igreja. Nós vamos ler em Romanos capítulo 8, versículo 10, foi a última escritura que lemos, e assim daremos continuidade. Romanos 8, capítulo 10, aliás, capítulo 8, versículo 10. O apóstolo Paulo escreveu assim: E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, quer dizer, o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus dos mortos, se esse Espírito habitar em você, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Amém? Ó Deus eterno, nós te agradecemos tanto, Senhor, por o Senhor ser bondoso para com cada um de nós. Te agradecemos pela saúde que temos, pela vida que tu nos tens dado, pelos amigos que temos espalhado ao redor do mundo, pelas pessoas que, de certa forma, confiam no nosso trabalho. Te agradecemos por estas pessoas, porque se não fosse elas, não estaríamos aqui fazendo o que estamos fazendo. Como disse teu servo profeta, não tem como ser um palestrante sem ter aqueles que ouçam a sua palestra. Então, Deus, colocamos nossas vidas em tuas mãos nessa hora. Pedimos que o Senhor nos ajude ao abrir da nossa boca para falar aquilo que é a verdade e que seja para a ajuda das pessoas que ouvirem isto, para aumento de sua fé, e que o Senhor mesmo traga cura para os nossos corpos físicos e mortais, traga cura para a nossa alma e espírito, para o nosso lado emocional, seja qual for o problema que tenhamos, sentimental, seja o que for, que o Senhor nos ajude a vencer todas essas barreiras. Tu conheces nossas vidas, tu sabes o que somos, o que temos sido, e tu pode nos mudar para melhor a cada dia. Nós só temos que nos entregar em tuas mãos, para que assim possamos ter nosso entendimento renovado, para que o Espírito Santo possa ser derramado em nossos corações. O amor que vem através do Espírito seja derramado em nossos corações. Te rogamos essas dádivas no amoroso nome de teu Filho Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Nós lemos também na palestra passada, vocês podem sentar, claro. Nós lemos
quando o irmão Branham falou sobre Elias no sermão Lugar Provido por Deus para Adoração. Como eu não quero perder nada dessas palavras do irmão Branham, eu quero reler com vocês uma coisa aqui. Ele diz: agora verificamos que o velho companheiro, sendo um profeta, ele amaldiçoou aquela coisa e tudo mais, que é ele amaldiçoou o sistema político, amaldiçoou tudo que tinha naquele tempo, que são dias idênticos aos de hoje. Ele amaldiçoou tudo mais e ficou perfeitamente na vontade de Deus. E isto, pelas palavras de um profeta, mostra que você só estará na vontade de Deus se você não estiver conformado com esse mundo. Não é? Se você não se conformar com o sistema atual, com as coisas que acontecem à nossa volta. Só tem maldade, só tem coisas ruins, né? Quando todos os demais pregadores se enfraqueceram, ele ficou certo lá com isso. Então os demais pregadores, eles começaram a pregar um outro tipo de evangelho, um evangelho social. Evangelho social, de prosperidade, vamos dizer assim, de bênção. Só bênção, é só bênção. Entendeu? E o pecado já não era mais condenado por eles. Então eles se enfraqueceram. Mas o velho Elias continuou firme lá. E um dia ele ficou tão cansado que Deus enviou uma carruagem do céu e cavalo de fogo e o levou. Não seria bom assim? Com cada um de nós, quando estivesse no final da carreira, já cansado, né? Sair deste mundo assim? Pois, apenas pense. Então você tem que imaginar isso agora. Com a palavra de Deus em seu coração, tem que ser lá no coração, que é no seu entendimento. E é a única forma de você não pecar contra Deus, é ter a palavra em seu entendimento. Davi disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E você sabe, o pecado é incredulidade. E onde nós lemos, Paulo disse: se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto para a incredulidade. Você não é incrédulo, você crê. Não quer dizer que você não chegue a cometer erros e deslizes. Mas um filho de Deus, ele não inicia pecado. Ele não inicia, o pecado não inicia nele. Você não é um incrédulo, você crê no que Deus tem dito. E mesmo quando você faz alguma coisa que não é correta, você sabe, vem a repreensão em teu coração. Vem a repreensão em tua alma. Você sabe: eu não deveria ter feito isso. Por que eu fiz isso? Deveria ter resistido isso. Deveria ter procurado outro caminho. Então, claro, aí você procura melhorar. Você não prossegue, não é? E assim vai. Então ele diz: agora pense nisso, com a palavra de Deus em seu coração. Ele, se referindo a Elias, se tornou tão cheio daquele poder vivificador que o vivificou, quer dizer, deu vida. Porque para sair desta dimensão e ir para a dimensão do espírito, a dimensão espiritual, você tem que receber uma carga muito grande. Porque com esse corpo não vai. Carne e sangue não é do reino dos céus. Para você sair dessa dimensão, da terceira dimensão, né? Já que quarta dimensão pertence à ciência, a quinta dimensão é inferno. Sexta dimensão, lugar da região dos salvos, daqueles que estão aguardando ir para a sétima dimensão. Então, para você sair dessa dimensão, você tem que sair, tem que haver alguma coisa. Você tem que deixar esse corpo para trás como um veículo que está quebrado e entrar em outro corpo. E entrar em outro corpo. Paulo disse isso. Paulo disse: essa casa se desfará. É não abrir e fechar de olhos. Você sai desse corpo e já entra no outro. E ele disse: há corpos celestes e corpos terrestres. Um é a glória do celeste, outro é a glória do terrestre. Então você não pode sair desta terra para uma dimensão, dessa dimensão humana, vamos dizer assim, porque a gente fala sair desta terra. Mas quando saímos dessa terra, vamos para onde? Vamos para o céu. Ora, onde é o céu? Lembrando disso, o céu é aqui. É questão de dimensão diferente. Questão de dimensão, é velocidade diferente. E assim sucessivamente. Ele diz: quando você morrer, quando você sair desta vida e ir para o céu, você vai descobrir que não saiu daqui.
porque o céu é aqui. Ou vocês nunca leram isso? Ok. Então observe isso. Este poder vivificador é para te dar vida, tornar a dar vida. Porque a vida que nós estamos agora é uma vida pautada pela morte. Morte, uma vez que todos pecaram, já nasceram em pecado, e estão destituídos da glória de Deus, afastados da vida, afastados de Deus, todos pecaram. E se o salário do pecado é a morte, então aí está, não é? Separação de Deus, isso que significa morte. Agora, quando você recebe a palavra de Deus em seu entendimento e ela começa essa renovação de dentro para fora, então você começa a receber vida. Não esta vida que você tem, esta vida natural, mas uma vida que vem do próprio Espírito. Uma vida que sempre estará te chamando para a grande fonte da vida, para que você a cada dia se alimente dela, até se tornar um só, até que você possa voltar para essa fonte da vida. Não é assim que diz? Tudo em todos? Para que Deus seja tudo em todos. Vê? Se o Espírito de Deus, creio que encontramos em Romanos 8:11, é isso. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, também vivificará os vossos corpos mortais. William Branham está lendo aqui as palavras de Paulo, comentando elas. Ele diz: se o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, se ele estiver em vós, ele também vivificará os vossos corpos mortais. Vivificará isto. O que a palavra vivificar significa? A palavra grega significa ser trazido à vida depois da morte. Por isso que você tem que entender uma coisa. Se trazer a vida após a morte não está apontando diretamente para quando você morrer e ser enterrado. Está mostrando que agora, nesse tempo, você está em morte. Vê? E é nesse tempo que você tem que receber a vivificação, a vida. Por isso a palavra da vida tem que vir a você. Lembra? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. E esse não é o alarido de Deus? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E é claro que nós sempre pegamos estes versículos e falamos que tem aqueles que estão mortos, não tem mais jeito, e tem aqueles que estão dormindo, então vem para despertar. Só que você tem que entender também que esse despertamento espiritual provocado pelo alarido de Deus, pela mensagem, vem provocando uma ressurreição. Esse despertamento é uma ressurreição espiritual. Então essas pessoas estavam mortos mesmo, não só dormindo. E dormindo também, porque no sentido das palavras de Jesus, aquela moça que estava morta, ele disse o quê? Ela dorme. Não foi assim? Ela dorme. Veja. Então você percebe que é nesse tempo, quando você estava morto em ofensas e pecado, que ele então vivifica você, te dá vida. E esta vivificação, ou essa ressurreição que Deus te dá hoje, quando você abraça o seu ensino e você abraça a palavra de Deus, é isto que vai, no momento da ressurreição do corpo, é este poder que está lá para te levantar. Por isso foi ensinado para você por um profeta que o corpo de Eliseu estava tão cheio do poder vivificador que quando, tempos depois, morreu um soldado e jogaram o soldado na cova de Eliseu e ele tocou nos restos mortais de Eliseu, não é? Aquela pessoa voltou a viver. E onde estava o poder que o fez viver? Estava nos ossos, estava nos restos mortais do velho profeta. Então somos ensinados que o poder da ressurreição, ou a voz da ressurreição, que vai trazer os mortos à vida, causará efeito em você, se hoje esse poder está em você. Caso contrário, não há chamada para a pessoa. A voz de arcanjo não despertará alguém que não tenha em si o poder vivificador hoje. Terá que sair desta terra já com esse poder em suas vidas. Continuando a leitura de William Branham.
A palavra grega significa ser trazido à vida depois da morte. Aleluia! E está à porta de adoração, adorando em espírito e em verdade, a mecânica e a dinâmica juntos. Vê você o que eu quero dizer? Se o espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, ele vivificará, fará viver vossos corpos mortais, porque isto já é vida. E quando ele vem ao seu corpo, ele traz todo o seu corpo sujeito a isto. Veja, quando ele, o Espírito que ressuscitou a Jesus, vem ao teu corpo, como veio ao de Jesus, ali no jardim de Getsemane, em medida diferente, é claro. Quando isso vem a teu corpo, ele diz, isto traz todo o seu corpo sujeito a isto. E como esta sujeição? Do mesmo jeito que quando o Espírito Santo veio e habitou em Jesus em plenitude, Jesus ficou sujeito a tudo que o Espírito lhe disse para fazer. E Jesus disse, eu não faço nada sem que o Pai me mostre, eu não sou nada, eu não sou o curador, não sou eu que faço as obras, é meu Pai. Então ele ficou totalmente sujeito a esse Espírito que estava ali em seu corpo, que era o Espírito Santo, o próprio Deus. E aqui o profeta está dizendo que este Espírito, quando ele vem ao seu corpo, ele traz todo o seu corpo sujeito a isto. Sujeito a quê? A palavra de Deus. Traz todo o seu ser sujeito à palavra de Deus. Então, você vai procurar viver, atuar, agir de acordo com o ensino da palavra de Deus. Vamos ler Romanos 9, rapidamente. Romanos 10, versículo 9. É já esta terceira palestra que estamos falando sobre ressurreição, começando dizendo que Jesus não ressuscitou a si mesmo, né? Foi Deus que o ressuscitou. Romanos 10, versículo 9. A saber, quer dizer, saiba, você tem que saber disso, entenda essas coisas. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo, o que é confessar? Quem lembra o que significa a palavra confessar? Dizer o mesmo. Confessar é dizer a mesma coisa. Não adianta você fazer uma coisa e confessar outra. Não adianta você ofender o irmão Vicente e confessar para o irmão Antônio. Não, tem que confessar quem você atingiu. Não é? Confessar é dizer a mesma coisa. Como é que eu posso confessar a Jesus? Confessar é dizer que, confessar que ele é meu Salvador. Isso é o que mais as denominações ensinam, né? Confessar é dizer a mesma coisa. Confessar é dizer a Jesus, é dizer o mesmo que Jesus disse. Não dizer outra coisa além do que ele tem dito. Não ensinar nada além do que ele tem ensinado. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração, que é no teu entendimento, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então a questão não é crer que Jesus ressuscitou, é que Deus o ressuscitou. Porque isso autentica em tua mente a ideia de que só Deus pode dar vida. Só Ele é o doador da vida. E o seu Filho, Jesus Cristo, confiou no que o Pai prometeu a ele. Não deixarei tua alma no Hades, né? Tua alma no inferno. Não permitirei que teu corpo veja a corrupção. E Jesus creu naquilo que o Pai lhe disse. E ele enfrentou a morte sabendo que ia ressuscitar. Porque Deus tinha dito para ele, eu te garanto isso, meu filho, você não vai ficar na terra. Você não vai apodrecer. Pois bem, no sermão O Filtro do Homem que Pensa, do dia 22 de agosto de 1965, no parágrafo 78, William Branham disse, olhe para esta igreja moderna. Ele aqui já entra em outros detalhes, outros temas. Olhe para o seu filtro. Você pode ver o que eles amam, ver o que eles possuem, o amor, o que eles amam, a Miss Laodiceia, a qual é a cabeça para o julgamento de Deus. Miss, você sabe, é aquilo que eles escolhem, né, como a mulher mais bonita, mais moderna, mais atraente e tal. Mas a Miss Laodiceia tem que ser a igreja moderna.
que atrai todos os olhares para ela, porque ela está numa passarela. Ela está desfilando. E você sabe que nesse desfile ela tenta ultrapassar os 3 degraus de justificação, santificação e batismo do Espírito Santo sem receber o conselho do profeta. Vocês se lembram o sonho da mãe do irmão Branham sobre isso? E ela caiu no precipício. Estava com um salto muito alto e disse: eu consigo chegar do outro lado sem precisar do conselho dele. Então essa Miss tem atraído todos para ela, que é a igreja moderna. A Miss Laodiceia, a qual é a cabeça para o julgamento de Deus, isto mesmo, o amor da igreja hoje é por Laodiceia, que é o direito dos povos, Uma grande organização, um grande estabelecimento, uma grande coisa popular, pessoas bem vestidas, muita cultura, cheio de sabedoria, cheio de demônio, debaixo, sob a falsidade de igreja de Cristo, porque dizem que são de Cristo, são de Deus, são filhos de Deus, é a igreja de Deus, e é isto, é aquilo. Vê? Há somente uma palavra que deve estar lá: anticristo. Anticristo é antipalavra, é contra Cristo. Significa que eles não confessam a Cristo, são anticristo. Se não confessa, não diz a mesma coisa que Cristo disse. Vê? Estão dizendo algo que Jesus não ensinou. A doutrina que ensina é contrária à doutrina de Jesus. Continuando. Pois tudo que Cristo ensinou, veja, eu nem tinha observado isso, está bem na frente do que eu já estou adiantando. Pois tudo que Cristo ensinou, praticamente eles estão contra tudo. Praticamente estão contra tudo que Cristo ensinou. Então não estão confessando, porque não estão dizendo o mesmo que Jesus tem dito. É o bastante para que eles possam chamar a si mesmo daquilo. Agora, se vocês são um povo que pensa nesta noite, aqui pela nação afora, onde a mensagem está indo, seu desejo será o gosto da Bíblia, não o gosto denominacional, pois você será julgado através da própria Bíblia. A palavra que estou te pedindo para filtrar a sua alma através dela, e rejeitar uma palavra dela, e não deixar que sua alma passe por aquela única palavra, você seria rejeitado. Pois não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isto terá trazido a você predestinado. Isto será trazido a você predestinado. E quando o Senhor soprar sobre você, seu espírito vivificará esta palavra para uma realidade. E você verá que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí ele diz: ó, que coisa! Então, o que é que acontece? Quando o Senhor soprar sobre você. Foi o que aconteceu com os discípulos, quando Jesus soprou sobre eles e disse: recebereis o Espírito Santo, não é? Então este sopro de Deus é o hálito, ou o alento, não sei como falar, do próprio Deus. Foi aquilo que ele soprou em Adão, o fôlego da vida, e fez dele alma vivente. Então, quando isto é soprado em você, e este sopro não posso entender diferente, a não ser quando a palavra de Deus é falada e soa em teus ouvidos, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então esta é a única forma de você receber esta vivificação. Vê? A coisa fica bem amarrada, não fica? No livro de Gálatas, no capítulo 1, e o versículo 1, Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum. Ele só está dizendo que ele foi comissionado pelo próprio Deus, e homem nenhum manda ou tinha domínio sobre seu ministério, mas somente Deus mesmo. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Acho que esse homem era dualista também, não é? Paulo. Parece que Paulo era dualista. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui você tem Jesus Cristo e Deus Pai que ressuscitou.
a esse Jesus dos mortos. Vê? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, você vê que um versículo desse a gente poderia comentá-lo muito, mas não creio ser necessário. Vamos seguir. 1 Coríntios 6, versículo 14, diz assim: ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Que coisa! Mas como pode? Tem um Senhor que precisou ser ressuscitado aqui. E este Senhor, Davi em espírito disse, se referindo a Deus e a este Senhor: disse o Senhor ao meu Senhor. Vê? E aqui diz que Deus ressuscitou o Senhor. Não é Deus ressuscitou Ele mesmo, como se aquele que morreu, que foi considerado Senhor, dos vivos e dos mortos, como se Ele fosse o próprio Deus. Nunca você vai encontrar isso nas Escrituras, não é? Mas aí está o que estamos lendo para as pessoas e espero que elas compreendam. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 15, temos mais algo aqui para ler. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, porque quando você traz isso para seu tempo, é o que eles dizem, que somos falsos, que cremos em dois deuses, que somos dualistas, que somos doidos, que não temos juízo e aquela coisa toda. Bem, eu diria, eu sou doido, mas eu tenho juízo, né? Não depende do meu juízo, é o juízo de Deus, é a mente de Deus. E claro, quando uma pessoa recebe a mente de Cristo, ela é considerada no mundo como uma louca, porque ela anda na contramão da história. Tá. Então, assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus. Então aqui você já não tem confessar, mas testificar. Testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda, ou na sua parúcia. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o único inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Bem, aqui você já conhece a explicação sobre isso. Talvez as pessoas leem e passam por alto, certo? Mas aqui diz que Deus, ao colocar Jesus sobre a sua destra, e disse: assenta-te à minha destra até que eu ponha os inimigos debaixo de teus pés. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, ele permanece no trono enquanto o Pai desce para fazer um trabalho aqui na terra. O Espírito Santo, colocando as coisas debaixo aos pés de Jesus, e o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, quando tudo estiver debaixo dos pés de Jesus, e o Pai termina esse seu trabalho de sujeitar todas as coisas aos pés de Jesus, todas as coisas menos Ele,
menos Deus mesmo, porque ele sempre estará acima de Jesus, como seu cabeça. Então, depois que tudo isso, quando concluir esta parte, diz: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, o mesmo Jesus Cristo, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos, e assim sucessivamente. No sermão ao nascer do sol, disse William Branham no parágrafo 71, no livro original em inglês: você que uma vez estava morto em pecado e transgressões, e na escuridão ele tem vivificado, pelo quê? Pelo seu Espírito que ressuscitou a Jesus na manhã da Páscoa dentre os mortos. E se ele habita em seus corpos mortais, agora observe, também vivificará, traz a vida, tornando-o sujeito à palavra. Agora, como que você pode alegar ter esse Espírito e afastar-se para longe da palavra? Você está vivificado por mais alguma coisa? Pois isto vivificará os vossos corpos mortais para a palavra. Certamente que irá. Você não pode continuar sem isto. Você só vai soltar faíscas se você não crê em tudo isto. Se você tiver parte gasolina, parte água, você não irá a lugar nenhum. Vê? Você tem que tomar gasolina 100%. Se você não fizer isto, você está frustrado. Você não tem nenhum poder. Vê? Mas eu creio nisso, mas eu creio naquilo, e pam, corre de um lado, corre para outro, mistura tudo. Você não está indo a lugar nenhum, mas, quando você tomar a plenitude, deixe-o iluminar sobre isto. Cada palavra é a verdade. Amém. Você vê? Sermão ao nascer do sol. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 4, versículo 14: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então, o mesmo que ressuscitou a Jesus, nos ressuscitará também, disse Paulo. Então, é Deus quem faz tudo, né? Quem faz tudo. Falamos isso no culto passado. Em Colossenses capítulo 2, versículo 12, aos Colossenses 2:12: sepultados com ele do batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Amém. Agora vamos para 1 Pedro 1, versículo 18. 1 Pedro 1, 18. Está escrito: sabendo, quer dizer, você tomou conhecimento disso, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, quer dizer, que perecem, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o Espírito Santo de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo batismo na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente incorruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Não preciso de comentar, tá, né, uma leitura tão clara, né? Fiquem de pé. Vamos ler a última escritura em 1 aos Tessalonicenses 1, versículo 5. 1 aos Tessalonicenses.
Está escrito assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. 1 Tessalonicenses 1, versículo 5. Mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. Quer dizer, eles continuaram a dizer a mesma coisa, a confessar Jesus. De tal maneira que já dela não temos necessidade de falar alguma coisa. Aqueles irmãos já estavam maduros, você vê que coisa bonita? Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, ou a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém. Irmão Vicente, faz a oração final. Irmãos, até a próxima reunião. Deus abençoe vocês. Cada um de vocês que estão conectados conosco, todos vocês, recebam o nosso abraço fraternal, no nome de Jesus. Deus abençoe. Amoroso Pai Celestial, muito obrigado. Como é bom ouvir a Tua palavra, sem mistura, sem a fermentação, ouvir ela pura como o Senhor tem deixado, ó Pai. O Senhor nesses dias tem tirado todo o fermento e deixado o pão sadio e deixado o prato perfeito para Teus filhos alimentar nesta hora. O Senhor tem enviado um profeta para isto, para tirar toda a hibridação, ó Pai, todo o veneno, e nos deixar o alimento sólido, que é a Tua palavra pura e pregada como o Senhor tem anunciado. Muito obrigado por isto, ó Pai. Abençoa meus irmãos, aqueles que estão distantes acompanhando conosco, ó Pai, aqueles que por motivo não teve o privilégio de poder estar aqui junto conosco nesta noite. O Senhor conhece e sabe a necessidade de cada um. Nós colocamos todo debaixo de Tuas mãos santas, Tuas mãos potentes, e que a graça permaneça sobre cada um de nós. Leva-nos de volta aos nossos lares, guardado, protegido, ó Pai. Abençoa cada um de Teus filhos na face da terra. Ajuda esses irmãos, ó Pai, essas irmãs, que cada um, ó Deus, possa ser guiado através de Tua palavra, porque a Tua palavra é quem nos guia. Abençoa esse pastor e o ajude, esse líder de cantos, diácono. E assim, ó Pai, todos colocamos em Tuas mãos. Pedimos a Tua bênção, no nome precioso de Jesus Cristo, Teu Filho, para a Tua glória. Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Abençoa o outro, irmãos, e até a próxima.